Tudo bem? Estamos aqui de novo para mais um pouquinho de estudos do Vem e Segue-me, Doutrina e Convênios. Dessa vez as sessões de 6 a 9. As sessões de 6 a 9 e algumas outras sessões mais para frente que a gente vai ver, elas são a maneira que o Senhor é um Pai de amor ensinando como, como os seus filhos podem reconhecer a voz dele. Como é que nós podemos receber revelação pessoal para a nossa vida. Como eu tenho que fazer para poder conseguir que o Senhor receber essas revelações, como eu reconheço, né, o que o Senhor está querendo falar para mim. Então, ele ensina, através de Joseph Smith, ele ensina a Oliver Cowdery essas fórmulas, né, de o que fazer para melhorar nossa comunicação e reconhecer as respostas. E é uma lição para todos nós. A gente terminou no bloco passado com Martin Harris, né? Foi sobre Martin Harris, o relacionamento dele com Joseph, infelizmente o roubo das 116 páginas, e Martin depois então recebendo a promessa de que se ele fosse fiel e se ele desenvolvesse fé, guardasse os mandamentos, se arrependesse, ele poderia ser uma das testemunhas do livro de Mormon e poderia, né, iria ter a chance, a oportunidade de ver as placas como ele tanto queria. E termina a sessão 5 com o Senhor acalmando Joseph, né? Dizendo para ele lá na sessão 5, versículo 34. Por essa razão eu disse, para e espera, até que eu ordene, e providenciarei meios para realizar essas coisas que te ordenei. Joseph não sabia que o tempo todo o Senhor estava providenciando alguém para poder ajudá-lo. E esse alguém era um jovem, um ano mais novo que Joseph, que estava morando na casa dos pais dele. Era um professor chamado Oliver Cowdery, que era professor dos irmãos mais novos do profeta. E eu já falei, né, no vídeo passado, eu comentei que era costume, né, na época, que os professores morassem na casa dos alunos. E Oliver Cowdery, quando chega em Palmyra, ele ouve as histórias sobre Joseph. Então, muito curioso, né, ele vai morar lá com a família Smith e começa a perguntar pro Joseph Smith pai, né, sobre as coisas que ele ouvia na cidade, né, sobre as placas, os anjos, a visão, as visões de Joseph. E o Joseph Smith pai fica relutante em falar por conta de tudo que estava acontecendo com a família. E quando ele volta de Harmony, os pais de Joseph voltam de Harmony depois que Joseph recebeu a revelação, a sessão 4, que foi uma revelação para o pai dele, dizendo que o campo estava pronto para ser ceifado, né, que ele tinha que fazer o trabalho. Ele volta então e começa a ensinar, a contar as coisas para Oliver Cowdery. Então começa assim a preparação desse rapaz para poder fazer essa missão tão grandiosa que era ser escrevente, né, de Joseph. Na sessão 4, que a gente estudou, lá no versículo 7, fala lá, pedi e recebereis, batei e ser-vos aberto. Significando o quê? Que a revelação, ela é dada ao que pede. A gente tem que buscar revelação, ela não vem de graça do céu, a gente tem que ir atrás. E Oliver Cowdery era alguém que buscava, ele realmente queria saber. E Joseph Smith pai fala para ele então, ora a respeito disso, ore a respeito de tudo que eu te contei. E Oliver Cowdery faz isso. Ele ora, ele tem uma visão das placas, né, e sente, né, que realmente aquele era um trabalho do Senhor. Então ele decide que assim que terminasse o ano letivo, ele iria para Harmony para poder ajudar de alguma forma o profeta Joseph Smith. E assim ele faz. Então ele chega lá em abril, bem comecinho de abril, dia 7 de abril, eles começam o trabalho de tradução, que foi contínuo, né? E eles começam justamente de onde Joseph tinha parado. Então,
ali quando ele tinha terminado as 116 páginas. Então, dali para frente é que eles pegam a tradução, que é mais ou menos o livro de Mosias, mais ou menos ali a história do rei Benjamim. Então, Oliver Cowdery é o escrevente, né, para Joseph de Mosias até Moroni. Depois eles pegam as placas menores de Nefe, que era primeiro Nefe, segundo Nefe, Jacó, Enos, Jarão e Omni, né, e traduzem, e Joseph traduz e Oliver Cowdery escreve tudo para ele. Então, começou dia 7 de abril, no dia 30 de junho, o trabalho tinha sido terminado. Um período de tempo, assim, impressionante, né? A gente vê, quem já fez tradução sabe que é muito difícil, você escreve, você apaga, você faz de novo, você lê outra vez, e se você parar o trabalho, você tem que voltar e ler o que você escreveu antes para poder continuar. E o trabalho do livro de Mormon era direto. Joseph, de onde eles paravam, eles iam para frente. E Joseph só lendo e traduzindo. Então, foi mesmo pelo dom de Deus. Mas nesse começo da tradução, Oliver Cowdery ele precisava de confirmação da revelação que ele tinha recebido. Ele não disse para ninguém ficou sabendo dessa visão, dessa manifestação que ele teve sobre as placas de ouro, sobre Joseph. Ninguém, não contou para ninguém. Eles estavam nessa tradução quando ele, então, fala com Joseph, né, algumas dúvidas que ele tinha. E Joseph, então, recebe a revelação, que é a seção 6 de Doutrina e Convênios, que Oliver Cowdery querendo uma revelação para confirmar a revelação que ele tinha recebido. Mas é isso que Joseph faz, e o Senhor, então, confirma que aquele trabalho é verdadeiro, confirma que aquilo que ele tinha sentido era do Senhor, que o Senhor já tinha dado essa resposta para ele. Nós vamos ver só alguns versículos, começar ali no 6:11, que o Senhor fala para ele: se perguntardes, isso serve para todos nós, né? E se perguntares, conhecerás mistérios que são grandes e maravilhosos. Portanto, exercerás teu dom para que desvende mistérios, para que leves muitos a conhecerem a verdade. Sim, para convencê-los do erro de seus caminhos. Então, o que o Senhor faz? Ele faz aqui a mesma coisa que ele fez com Martin Harris. Quando Martin Harris queria ver as placas, queria tudo, o Senhor fala: no devido tempo, se você se arrepender agora do fundamento, você vai ver as placas. E aí você vai testemunhar sobre isso. Então, com aquela bênção, aquele privilégio de ver as placas, viria a responsabilidade de prestar testemunho delas. É a mesma coisa que ele está falando para Oliver Cowdery aqui, né? Se você perguntar, os mistérios vão ser desvendados. Mas o que você faz com isso que você vai saber? Você vai sair e vai pregar. Você vai trazer almas para o Senhor, né? Você vai ajudar as pessoas a voltarem para o caminho certo. Então, o privilégio tem a responsabilidade com ele. Aí ele continua ali que, no 14, ele fala assim: em verdade te digo, bem-aventurado és pelo que fizeste, porque me procuraste. E eis que tantas vezes quantas inquiriste, recebeste instruções de meu espírito. Se assim não fora, não terias chegado ao lugar onde agora estás. Então, às vezes acontece isso, o Senhor vai inspirando e a gente não percebe que aquilo é inspiração do Senhor. O Senhor foi nos guiando até aquele lugar, e foi o que ele fez com Oliver Cowdery. Durante todo o caminho eu te guiei, por isso que você está aqui agora. Aí ele diz assim, ó: eis que tu sabes que me inquiriste e que te iluminei a mente. E agora te digo essas coisas para que saibas que foste iluminado pelo Espírito da verdade. Sim, digo-te para que saibas que ninguém há, a não ser Deus, que conheça teus pensamentos e os intentos de teu coração. Aí ele fala para ele, lá no 22, se desejas mais um testemunho, volta a tua mente para a noite que clamaste a mim em teu coração, a fim de saberes a resposta da veracidade destas coisas. Não dei paz à tua mente quanto ao assunto, que maior testemunho podes ter que o de Deus.
Então, o que ele fala para Oliver Cowdery? Eu já respondi isso para você, né? Eu não te dei paz sobre esse assunto. Você não já recebeu um testemunho disso? E ninguém sabia. Então, Oliver Cowdery sabia que o Senhor estava, realmente, Joseph Smith era um profeta, vidente, revelador, um instrumento nas mãos do Senhor. Porque ninguém, a não ser Oliver e o Senhor, sabiam dessa manifestação que ele tinha recebido. Que era um testemunho, que o Senhor falou, volta lá, eu já tinha te dado esse testemunho. Eu escrevi algumas coisas aqui, coisas que, como muitos de nós, Oliver Cowdery, ele não reconheceu a evidência das respostas que o Senhor já tinha dado para ele. Se nós sentimos que Deus não responde às nossas orações ou não respondeu às nossas orações, o Elder Scott ensina que nós devemos ponderar sobre essa escritura aqui, essa de Doutrina e Convênios 6, 22 e 23. Então ele fala assim, procura, pondera essas escrituras, depois procura cuidadosamente em sua vida as evidências de que ele já nos respondeu. Então, às vezes eu fico orando por coisas que o Senhor já disse para nós. A gente já tem aquela resposta. O Senhor já manifestou, já fez a gente sentir, nós já tivemos paz no coração com aquela resposta que a gente precisava. E às vezes a gente quer, não, preciso perguntar para o Senhor, quando tudo que a gente tem que fazer é parar, pensar na nossa vida e ver que o Senhor já tinha respondido, né? Já tinha dado paz para a nossa alma sobre aquele assunto. Isso é uma lição muito, muito boa, né, que o Senhor dá para Oliver Cowdery, né? Então, lembra de todas as vezes que eu já te inspirei. E muitas vezes, a mesma coisa que a gente está perguntando de novo. E aí ele termina, ele fala, promete, né, dá essa promessa para Oliver Cowdery, que ele vai poder traduzir, ele vai poder ter um dom de tradução, que ele vai pedir daqui a pouco, né? E no 36 diz, buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. Vou pular o 7, que eu vou falar do 7 um pouquinho mais lá no fim, mas aí vem a sessão 8. Enquanto eles estavam, o trabalho estava indo, Oliver quer traduzir também. Né? Ele não quer só escrever, ele quer fazer parte daquilo, quer poder fazer um pouco da tradução. Ele então pede para que Joseph veja com o Senhor, né, se ele pode traduzir. Já havia sido prometido que ele poderia traduzir, então ele quer fazer. Aí, essa sessão 8 é uma lição de como a gente pode receber revelação, como reconhecer a revelação, o que eu preciso fazer para receber as respostas que eu tanto preciso. Então, ele já começa dando o que Oliver Cowdery nós precisamos fazer. Lá no 8.1 ele já fala que a gente tem que pedir com fé, com coração honesto e acreditando que vai receber. Então, você quer respostas, é assim que você tem que pedir. Fé, coração honesto e acreditando. E aí o Senhor fala como é que ele vai conversar conosco, como é que ele vai fazer a gente sentir. E ele diz, sim, eis que eu te falarei em tua mente e em teu coração, pelo Espírito Santo que virá sobre ti e habitará em teu coração. Ele vai falar na mente e no coração. O Elder Scott, em agosto de 98, num seminário para os seminários e institutos da igreja, ele deu um discurso, ensinamento sobre isso, sobre essa escritura, sobre o que é o Senhor falando à nossa mente e ao nosso coração. E ele divide as duas coisas. Ele divide o que é falar à mente e o que é falar ao coração. E ele diz assim que quando o Senhor fala à nossa mente, é uma coisa muito específica. Então, assim, instruções específicas. Exemplo de instruções específicas nas escrituras. Nefe tem que matar Labão. Mata Labão porque você vai ter que pegar as placas de ouro. Isso é instrução especificamente. Fala para Moroni, o capitão Moroni.
vai em tal lugar, porque o exército lamanita vai estar lá. Instrução específica. Eu pus alguns exemplos em que eu fui lembrando, né, de alguns exemplos de instrução específica que o Senhor dá à mente. O irmão de Jared, constrói barcos do jeito que eu vou ensinar você a construir. Então você vai seguir a minha instrução. Aquela mãe que a gente vai talvez estudar ainda em Doutrina e Convênios, aquela mãe pioneira que o filho foi baleado e perdeu o quadril e ela teve que restaurar o quadril do filho. Ela foi recebendo instruções do Senhor na mente dela do que fazer para que o filho dela voltasse a andar. Então, muitas vezes a gente precisa de instruções específicas, então o Senhor fala a nossa mente. Tive uma experiência, assim, acho que todo mundo já teve alguma experiência assim, né? Não vá em tal lugar, não faça isso agora, volta, você deixou alguma coisa em casa ligada, não é? Muitas vezes é isso, é o Senhor falando à nossa mente coisas que a gente precisa fazer específica, não é genérica, não é geral. Então, numa ocasião, minha filha tinha quase 10 anos e jogava vôlei num clube na cidade onde eu moro, que é Campinas. E eu sempre deixava ela na portaria do clube, ela subia e eu buscava depois no finalzinho, 9h30, 15 para as 10, eu estava lá. Nesse dia, eu deixei ela lá, como sempre, e fui embora para casa. Eu estava chegando perto já de casa, quando eu senti volta. Então, e a gente às vezes tem essa tendência de, isso é coisa da minha cabeça, né? Não vou. E de novo aquilo, volta. Era muito forte. Então, é diferente essa inspiração do Senhor com aquilo que a gente acha que, isso é coisa da minha cabeça. Porque ela é muito forte, ela fica ali em você. Eu então falei, bom, vou voltar. Não tinha celular na época, eu vou voltar. E eu voltei e descobri que não tinha tido treino. E nós não fomos avisados que não tinha treino. E ela estava lá num cantinho escuro da saída do clube, quietinha, e ela ia ficar lá esperando até eu chegar 2 horas depois. Então, era uma coisa que o Senhor precisava falar para mim naquele momento, né? Eu conheço pessoas, tinha uma amiga que morava num outro país, contou uma vez para mim que ela também ela tinha um bebezinho e 2 crianças pequenas. O filho mais velho estudava com a minha filha e ela levou para a escola e ela pôs as 2 crianças menores para um cochilo da tarde. E ela estava muito cansada porque o bebê dava muito trabalho. E ela foi deitar e ela falou, eu sabia que se eu deitasse eu ia apagar e pronto. E ela falou, eu fui deitar e eu senti, vai no quarto do bebê. E ela falou, eu tô tão cansada, e aquilo de novo, vai no quarto do bebê. Quando ela chegou, tinha tido um curto-circuito e estava começando a pegar fogo. Foi o tempo dela tirar as crianças da casa. Então, para salvar a vida deles, e perderam uma casa, perderam tudo, mas ela salvou a vida dos filhos por causa dessa maneira que o Senhor fala para nós quando Ele precisa nos dar instruções específicas. Agora, quando Ele fala ao coração, é que às vezes a gente não reconhece que isso é revelação. Então, a fala ao coração é uma coisa mais genérica, mais geral, mas é revelação do Senhor. Então, muitas vezes a gente deixa passar, acha que não é, só eu senti isso, mas não reconhecemos como revelação. E o Elder Scott, nesse discurso, ele foi bem específico. Algumas desses sentimentos que vão no coração é revelação pessoal, é o Senhor te orientando, é o Senhor te dizendo você está no caminho certo, é o Senhor te dando conforto, isso é revelação pessoal. Então, ele cita alguns exemplos assim de experiências com o Espírito mostrando que aquilo é revelação. E uma delas está lá em Alma 17:12. Ele diz assim, Alma 17:12, a parte dos filhos do rei Mosias, que eles encheram-se de coragem. Isso é uma manifestação do Espírito. É uma forma de revelação, pessoal. É nos dar coragem para enfrentar aquilo que a gente tem que enfrentar. Uma outra forma, está lá no comecinho do livro de Mórmon,
que é em 1 Nefe 2,16, que ele fala assim, ó, que o Senhor me visitou e enterneceu meu coração. Então, quantas vezes a gente tem esse sentimento que o nosso coração se enche de calma, de ternura? É o Senhor, é a revelação pessoal. Né? Outra coisa que ele fala lá em Mosias 5,2, Mosias 5,2, ele diz assim que eles não tinham mais disposição para praticar o mal. Então, isso é revelação pessoal, é aquele desejo de você fazer o que é certo, de você ter o desejo de guardar os mandamentos, de ser mais fiel, é revelação pessoal. E Elder Scott fala nesse discurso que quanto mais nós prestamos atenção nas revelações pessoais, nesses sentimentos que o Espírito está nos dando, mais a gente vai ter revelação, mais o Senhor aumenta o número de revelações que nós recebemos. Então, revelação pessoal é prática. A gente precisa praticar e o Senhor vai dando mais e mais e mais. Então, se a gente quer revelação pessoal, nós queremos que o Senhor responda para nós. Nós temos que fazer algumas coisas que estão nesse bloco que a gente está estudando. O 6, lá no 6, voltando ao 6,2, ele já fala assim, ó, atenta para a minha palavra. Então, atenta, presta atenção. Ele fala ali no 11, pergunte, né? Busque conhecer a minha palavra, a minha vontade, peça, pergunte. O 22, ele fala, se desejas, eu preciso desejar receber revelação pessoal. E lá no 36, busca. Então, se eu atentar para as coisas do Espírito, se eu perguntar para o Senhor, se eu desejar, se eu buscar, Ele vai me orientar, né? Ou especificamente por uma coisa que eu preciso naquele momento, ou com esse sentimento de calma, de paz, de fica tranquila, você está indo para o caminho certo, ou para que eu estou providenciando uma forma, né, vai dar tudo certo. Então, no caso de Oliver Cowdery, ele tinha dúvidas específicas. Então, o Senhor falou à mente dele, né, vai para Harmony, instruindo ele ao que fazer para poder chegar a Joseph Smith. E depois ele diz, tá vendo, eu não te dei paz ao seu coração? Então, isso é o espírito de revelação. Então, como é que o Senhor fala à nossa mente? Como é que eu sei se aquilo que eu estou sentindo é para fazer? Eu tenho uma dúvida. Eu estou indo para o caminho certo? Eu tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer aquilo? Então, a resposta Oliver Cowdery recebeu na sessão seguinte. Então, nessa sessão 8, o que ele faz? Ele está querendo saber do Senhor, né, a confirmação de que se ele pode traduzir ou não. Ele quer ser tradutor como Joseph. E o Senhor, então, fala para ele que você tem um dom, né? Então, usa esse dom. Naquele momento, o dom de Oliver Cowdery era ser escrevente para Joseph. Não era de ser tradutor. Então, aqui, ó, ele diz assim, ele tinha um dom interessante aqui, que é um dom que ele fala que era o dom de Arão. Então, eles usavam uma barra, né, para encontrar água, para encontrar minério. E Oliver Cowdery aparentemente era bom nisso. E o Senhor está dizendo para ele, tá vendo? Isso é um dom que eu te dei. Então, você tem outros dons. Mas ele fala assim, ó, então não duvides, porque é o dom de Deus, e tê-lo-á em tuas mãos, e fará as obras maravilhosas. E nenhum poder será capaz de tirar de suas mãos, porque é a obra de Deus. Aí ele diz assim, ó, lembra-te de que sem fé nada podes fazer. A fé é a chave para tudo isso. Então, portanto, pede com fé. Não trate as coisas levianamente, não peças o que deves. Aí ele diz ali que
Ó, pede que te seja concedido conhecer mistérios de Deus e que possas traduzir e receber conhecimento de todos os registros antigos que foram ocultos e que são sagrados, e ser-te feito segundo a tua fé. Então você vai ter chance de traduzir, né? Por enquanto, usa esses dons que eu te dei. Você vai ter uma chance, mas você tem que pedir com fé, você tem que buscar. Aí, o 9 é a resposta disso aqui. Então, aparentemente, o que Oliver Cowdery fez foi só pedir para o Senhor. Mas ele não fez todo aquele esforço que precisava ser feito para conseguir, né, o que ele queria. Então, a resposta vem logo em seguida, quando ele fala assim, ó, no 9:2. Eis que te concederei poder para ajudares a traduzir outros registros. Sê paciente, porque isso é segundo a minha sabedoria, e não convém que traduzas neste momento. Então, agora, o tradutor é Joseph Smith. Você é o escrevente. Então, não reclama, não murmures, porque foi segundo a minha sabedoria. Aí ele fala uma coisa que é interessante para nós, essa lição, né? Eis que você supôs, né? Você supuseste que eu te daria, eu te concederia, quando nada fizeste a não ser pedir. Então, foi isso que ele fez. Pediu para o Senhor que ele queria traduzir. Ele não fez nenhum esforço. A gente não sabe o que aconteceu aqui. O que a gente sabe é que ele fez um pouco a tradução. O Senhor falou, não, você vai ficar só escrevendo para Joseph. Né? Eu até anotei aqui que a gente tem, para poder receber revelação pessoal, nós temos que fazer a lição de casa. A revelação pessoal, ela vem ao que busca. Ela não vem de graça. Você tem que buscar, você tem que fazer aquelas coisas que estão lá na seção 6, que é pedir, desejar, buscar e com aquelas outras, com aqueles outros, outras coisas que precisam ser feitas, que é pedir com fé, coração honesto. Então, é um conjunto de coisas que precisam ser feitas para que o dom seja dado, para que a revelação seja recebida. E aparentemente Oliver só fez isso, só pediu. Aí o Senhor ensina então, como é que eu sei que o Senhor está me respondendo? Que é para eu fazer aquilo que eu estou pedindo ou não é para eu fazer? Aí ele diz assim, ó, você tem que primeiro estuda na sua mente. Isso é interessante. Muitas vezes a gente vai para o Senhor com uma dúvida, eu preciso de uma solução, mas eu só chego com a pergunta. Eu não fiz nada antes, eu não me preparei, né? Não fiz a minha parte, o meu trabalho de casa. E aí ele diz assim, ó, eis que te digo que deves estudá-lo bem em tua mente. Depois me deves perguntar se está certo. Então, se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito. Aí você vai sentir que está certo. Se não estiver certo, você vai ter um estupor de pensamento e vai esquecer aquilo. Então, isso é a maneira como o Senhor fala para nós quando a gente tem uma dúvida e precisamos da orientação dele. Primeiro a gente faz nosso esforço. Tá, eu tenho uma dúvida, eu faço isso, faço aquilo. Eu já pensei em tudo. A minha decisão é essa por conta disso, disso e disso que eu já vi. Aí eu vou então e pergunto para o Senhor, isso que eu gostaria de fazer. Então, preciso da confirmação do Senhor, se é aquilo que tem que ser feito. E o Senhor vai fazer com que a gente sinta no coração, ou a paz, ou esquecer aquilo. Então, essas sessões, elas são bem voltadas para isso. Revelação pessoal, respostas para um jovem que foi ajudar o profeta, que precisava primeiro da confirmação de uma revelação que ele havia recebido. E o Senhor fala, eu tinha te dado paz, né? Então, volta, lembra de como você teve paz, nos ensinando que muitas vezes o Senhor já respondeu aquilo que a gente está perguntando. A gente só tem que parar e fazer um retrocesso e ver que a resposta já veio, né? E o Senhor já deu paz ao nosso coração sobre aquele assunto. Depois a gente vê esse mesmo jovem querendo o dom de tradução. O Senhor então promete que ele vai ter chance de traduzir, né? E ensinando ele como é que o Senhor
como é que o Espírito Santo nos toca, né? Que o Senhor toca o nosso coração, toca a nossa mente, para poder nos orientar e fazer com que a gente faça o trabalho dele. O Senhor se manifesta a nós. Falou para ele dos dons que ele tinha. E que naquele momento, então, ele teria o dom de tradução desde que ele pedisse com fé. Né? Aqui, ó, pede com fé, se esforça. E aí a resposta, então, mostrando para ele que não era a hora dele traduzir. E que tudo que ele tinha feito era só pedir para o Senhor. Ele tinha que ter feito, provavelmente, um trabalho, né, de casa, uma busca como o Senhor gostaria que tivesse sido feito. Mas é isso. Aí ele termina dizendo para ele: permanece firme no trabalho para o qual te chamei, e nenhum fio de cabelo da tua cabeça se perderá e serás elevado no último dia. Então, essas sessões são uma lição de revelação pessoal. Vou falar um pouquinho só agora sobre a sessão 7, que foi uma dúvida que surgiu entre Oliver Cowdery e Joseph Smith sobre João o Amado. Eles perguntam ao Senhor sobre isso. Eles não tinham traduzido ainda, não tinham chegado lá em Terceiro Nefe, quando o Senhor, ao se despedir dos discípulos dele, né, e fala que para aqueles 3 discípulos que eles queriam a mesma coisa que o apóstolo amado dele queria, que era permanecer na terra. Então eles não sabiam disso. E eles então inquirem o Senhor sobre João Amado. E a maneira como o Senhor ensina é muito interessante. Né? O Senhor fala para ele assim, que João perguntou para João o que ele queria, e João diz: eu quero ficar aqui, não quero ir embora, eu quero permanecer aqui, continuar esse trabalho. Aí ele diz assim que, visto que você pediu, você vai continuar aqui. E aí é interessante o Pedro está junto, e Pedro não quer ficar na terra, Pedro quer ir embora com o Senhor. Aí Pedro deve ter olhado e falado: ele quer ficar e eu quero ir embora, eu acho que meu pedido não é tão bom quanto o dele. Então, essa comparação, eu achei interessante, essa maneira como o Senhor vai explicar que os 2 desejos são bons. Muitas vezes a gente deseja coisas diferentes, mas as 2 são muito boas, né? São boas, e o Senhor vai abençoar de qualquer forma, não precisam ser exatamente iguais. E o Senhor fala para Pedro: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Então, não tem problema, esse é o desejo dele. Veja que ele deseja. O seu desejo também é bom, que é estar comigo, né? Ele continua aqui, mas depois ele termina dizendo: em verdade vos digo que ambos recebereis conforme vossos desejos, pois ambos vos regozijais naquilo que desejastes. Então, algumas coisas que eles aprenderam aqui, que João, o amado, ele não experimentou a morte, o Senhor concedeu que ele ficasse aqui, né? E que os 2 grandes apóstolos, né? Pedro e João, quiseram coisas diferentes, mas ambos desejos bons e ambos desejos justos, e ambos tiveram seus desejos concedidos. Então é isso. Essa o bloco dessa semana, né? Que é sessão 6 e a 9 sobre revelação. No próximo a gente vai ver sobre oração, também. A sessão 10 é muito, muito boa. Bom, ficamos por aqui. Um bom descanso para todo mundo e nos vemos daqui a pouco com a sessão 10 de Doutrina e Convênios. Um abraço. Tchau, tchau.